Olá, hoje nós vamos dar continuidade a esse nosso tópico da estrutura da matéria, da física moderna, que é muito importante, que é o caráter de partícula para a radiação. Em específico, hoje nós vamos ver um dos experimentos que foram muito relevantes para comprovar que radiação realmente tem um caráter de partícula, que é o chamado efeito Compton. Então nós vamos explicar como que esse efeito ocorre e como que a explicação, como que a comprovação do uso da teoria de partícula para a radiação permite justificar o efeito. Nós vimos anteriormente, primeiro, a radiação do corpo negro, que culmina com a lei de Planck da radiação, que é uma forma de realmente comprovar a existência de pacotes de energia, que são partículas, que se comportam como partícula, carregando energia e momento e assim por diante. Vimos a teoria da radiação do corpo negro, depois vimos o efeito fotoelétrico, que é um outro efeito extremamente importante e que Einstein brilhantemente conseguiu explicar, dando à radiação essa característica corpuscular. E hoje nós vamos ver um terceiro efeito físico que comprova, mais uma vez, que de fato aquilo que nós achávamos que eram ondas eletromagnéticas tem um comportamento de partícula, podendo ser tratado nas leis da partícula de conservação de momento, energia e assim por diante. Muito bem, então nós vamos descrever o efeito Compton. Eu queria começar dizendo o que é o efeito Compton. E o efeito Compton é o seguinte: imagine que nós temos aqui um alvo. Então nós vamos ter um alvo aqui, feito de matéria, pode ser um metal, pode ser alguma coisa parecida, não importa. E nós vamos ter aqui uma radiação eletromagnética incidente, tá certo? E essa radiação incidente, ela normalmente vai ser na região do raio-x. E o que acontece é que quando a radiação interage com a matéria, como nós vimos, existe um espalhamento, existe uma interação dos campos da radiação e há um espalhamento. E o que se observa desse espalhamento é que, se eu olhar numa certa direção aqui, que eu vou chamar a direção no ângulo θ, eu observo que radiação sai nesse ângulo. Então essa é chamada a radiação espalhada. Tá certo? E o que se notou é que essa radiação espalhada tinha uma característica muito peculiar. Vamos imaginar que a radiação incidente sobre esse alvo esteja num certo comprimento de onda, que eu vou chamar de lambda zero. Lambda zero é o comprimento de onda da radiação incidente sobre o alvo. E que, após ser espalhado, a gente tenha um comprimento de onda que eu vou chamar de lambda, tá certo? Então lambda é o comprimento espalhado. Pela teoria clássica da interação da radiação com a matéria, nós sabemos que o espalhamento acontece no âmbito da ótica linear, que o espalhamento de radiação pela matéria acontece através da interação com as cargas e não muda o comprimento de onda. Se eu jogo uma certa radiação com comprimento de onda lambda zero, esse comprimento de onda é o comprimento de onda espalhado. Há um espalhamento, de acordo com as características do alvo, porém o comprimento de onda não se altera. Mas Compton, ele observou o seguinte: tá bom, deixa eu olhar aqui, fazer um gráfico aqui sobre o comprimento de onda observado como função do ângulo. E o Compton observou o seguinte: bom, esse aqui é o comprimento de onda inicial, que nós vamos chamar de lambda zero. E aqui eu vou colocar o que se observa, o espectro observado. Então ele observou que toda vez que ele olhava aqui na mesma direção para θ igual a zero,
ele observava praticamente uma radiação que tinha um certo espectro, que praticamente era o espectro da radiação incidente. Quando eu deslocava para um ângulo um pouco maior, 45 graus, eu já observava que existia um segundo pico, né, na luz espalhada. Então, o processo de espalhamento estava alterando o espectro da radiação. Novos comprimentos de onda estavam aparecendo. Quando se vai para 90 graus, se observa que ainda tem um piquinho aqui, mas tem um outro pico lá. E esse pico, obviamente, é uma característica do comprimento de onda espalhado, que eu chamei de lambda. Então há um deslocamento, há uma variação. Alguma coisa está acontecendo aqui na interação da radiação com o alvo, né? E novamente eu queria lembrar que esse experimento foi feito na região do raio-x, com essa radiação, e que observa-se que há um deslocamento de comprimento de onda entre a radiação espalhada e a radiação incidente. Tá certo? Esse processo chama-se espalhamento Compton, e o Compton é que vai dar uma explicação adequada para o que está acontecendo. Porque pela teoria clássica, obviamente, o comprimento de onda não poderia ser alterado, como nós sabemos. A alteração do comprimento de onda mostra que está acontecendo um certo espalhamento inelástico da radiação pelo alvo, tá certo? De tal maneira que haja um deslocamento do comprimento de onda para maiores valores de comprimento de onda. Então, o espectro da radiação observada, que é isso aqui, né? A incidente é mais ou menos esse, e à medida que eu vou me deslocando, eu vejo que aquela radiação sofreu um decréscimo de energia, porque ela migrou para comprimentos de onda muito maiores. Tá certo? Então, é esse experimento que a gente quer explicar. Por quê? A nossa grande explicação é por que que há um deslocamento, que a gente chama delta lambda, ou deslocamento Compton, para a radiação incidente sobre um alvo, né? E esse depende do ângulo. Qual é a razão para isso? E qualquer teoria que eu tente fazer utilizando interação linear da radiação aqui com o alvo, não me permite obter esse resultado. É necessário a introdução de novos elementos. E os novos elementos que serão introduzidos são exatamente o caráter corpuscular para essa radiação. Eu tenho que imaginar que essa radiação incidente ela é feita de pacotes de onda, como nós vimos, HNI, né, ou HC sobre lambda. Então nós temos que imaginar que aqui é feito de pacotes, como se fossem partículas que têm essa energia, provavelmente, e pela relatividade vai ter momento, e que esses pacotes é que serão espalhados e, portanto, o alvo com suas cargas, e como nós vimos, né, na interação da radiação com a matéria, essencialmente a radiação interage com a parte eletrônica da matéria. Então, essa interação se faz como se fosse partícula. Então, ao invés de tratar o problema como se fosse o campo, acelerando cargas e tudo isso, não, eu tenho que tratar as leis de conservação de momento e energia e ver se a partícula fóton emergente tem ou não a mesma energia da partícula fóton incidente. É isso que nós temos que fazer a conta para verificar se isso aqui, esse comportamento observado está de acordo com o caráter corpuscular da radiação. Então, esse é o chamado espalhamento Compton, ou efeito Compton, deslocamento Compton, que é isso aqui. E nós vamos agora fazer uma conta para tentar explicar o que está acontecendo, não é? Então, nós vamos agora considerar esse experimento, mas um pouco em detalhe. Vamos olhar a estrutura da matéria que está aqui, vamos tentar imaginar a radiação como composta desses pacotes e vamos fazer a conta do ponto de vista de conservação de energia e momento para verificar o que está acontecendo e se este comportamento prevê esse deslocamento observado para a radiação espalhada pelo alvo.
Como eu disse, se trabalha em raio-x e vocês vão daqui a pouco perceber por que o efeito Compton é mais fácil de ser observado com raio-x, embora sirva para qualquer radiação. Muito bem, então eu vou imaginar, antes de ocorrer a interação, eu tenho aqui o meu alvo, né? E eu tenho uma radiação chegando. Que agora eu não mais irei ver como composta de campos eletromagnéticos, mas sim eu irei enxergar essa radiação incidente como fótons. Então, eu vou ter aqui um fóton, eu vou olhar uma parte dessa radiação. Isso aqui é um fóton, ele tem uma energia que é hν, ou H C sobre lambda, né? Essa é a situação inicial. Aí o que acontece? Na verdade, desse alvo aqui, o que me importa são os elétrons. Eu sei que o elétron está ligado ao alvo, mas o que eu tenho aqui, que eu vou fazer o modelo, é o elétron que está aqui. Então tem um elétron, essa é a situação antes. Então é a situação inicial. Após a interação, o que vai acontecer? Após a interação, eu tenho agora, na verdade, um elétron que pode, é uma partícula durante a colisão, e eu vou tratar isso aqui como uma partícula colidindo, e tudo que a gente sabe de partícula, nós sabemos que eu terei ângulos, né? Tá certo? Aqui é um ângulo θ, a radiação emergente espalhada, então isso aqui é após, aquilo era inicial, isso é após. Eu tenho uma radiação que emerge com uma energia que eu vou chamar de E', que é igual a H'N', porque a energia pode ter mudado, né? E eu tenho o elétron que está aqui, que a carga não é importante no momento, que realmente tem uma energia cinética K e tem um momento P numa direção que eu vou chamar de φ. Então, eu estou fazendo, o modelo que a gente está fazendo, ele envolve duas coisas. Primeiro, eu tenho o fóton como uma partícula colidindo com uma outra. Como nós já sabemos anteriormente, a radiação interage mais fortemente com os elétrons. Então, peguei um elétron do alvo que está lá, tá certo? Então, isso aqui é um elétron do alvo, tá certo? Um elétron do alvo. E esse elétron, após essa interação, é como a colisão de duas partículas. O fóton vai sair numa direção e o elétron vai sair numa outra, no processo que a gente chama de recuo. Então, esse elétron sofreu um recuo, né, devido à interação com a radiação. Ele ganhou um momento e, portanto, o espalhamento da radiação gera uma transferência de momento que faz com que a partícula saia numa certa direção, e eu coloquei aqui os parâmetros para a gente poder trabalhar. Então agora eu vou lembrar vocês aqui no cantinho, né, da expressão que é a expressão da energia, lembrando que energia em relatividade ao quadrado é igual a P quadrado C quadrado mais m0 ao quadrado, que é a massa de repouso ao quadrado, C à quarta potência. Essa é a chamada relação energia-momento. O elétron, inicialmente, só tem a sua massa de repouso, portanto, só tem esse termo aqui no início. E após, ele tem uma energia cinética e tem um momento. Então, ele tem massa de repouso e tem agora energia devido ao momento. Enquanto a radiação, a massa de repouso é zero, a expressão que vale é E igual a PC. Tá certo? Bom, só para lembrar, qual é o momento inicial? Lembrando que o fóton é uma partícula sem massa, então E igual a PC, portanto, o momento carregado pelo fóton é sua energia, que é Hν, dividido por C. Esse é o momento do fóton, tá certo? Esse é o momento que o fóton carrega, que obviamente pode ser escrito como H sobre lambda. É a mesma coisa. Esse é o momento carregado por cada fóton que está da radiação incidente. Após a colisão, né, nós temos, na verdade, a partícula fóton
sendo espalhada num certo ângulo e a partícula elétron do alvo sendo espalhada pelo outro, porque alguma coisa espalha a radiação. Então estou usando aquilo que a gente aprendeu anteriormente, que são os elétrons, a maior contribuição para o espalhamento da radiação. Antes, a situação inicial, eu posso impor conservação de energia, né, comparado com depois. Então, em primeiro, se eu escrever a equação da conservação de momento, vamos começar com o momento. Energia, a conservação do momento implica que H Ni0, desculpa, aqui é Ni0, né? É Ni0 porque ele chegou ali com comprimento de onda Ni0 ou lambda 0, tanto faz, né? Então, H Ni0 sobre C é o momento inicial. O elétron não tem momento, e isso tem que ser igual na direção X, né? Aqui nós estamos criando a direção X e a direção Y, só para facilitar as contas, então estamos criando uma direção X e Y. Isso é igual, inicialmente estava todo momento na direção X, portanto isso vai ser igual a H Ni', que é o fóton espalhado, dividido por C, vezes cosseno de θ, mais P, que é o momento do elétron, cosseno de φ. Isso é o que eu tenho na direção X. Tá certo? Então aqui, conservação de momento na direção X. Na direção Y, o que nós temos? Nós temos que H Ni' sobre C, seno de θ, igual a P, seno de φ. Certo? Se eu projetar o momento na direção Y, eu tenho essas duas equações para a conservação de momento. Conservação de momento não é a única conservação, nós temos conservação de energia também. Mas vamos primeiro tentar eliminar alguma variável para não ficar muito complicado. Então eu vou passar esse termo de cosseno de θ para o lado de cá. Então, na verdade, ele vai passar para cá com menos e isso fica igual a isso. Tá certo? É a mesma equação. Agora eu vou elevar os dois termos ao quadrado e somar, porque isso vai desaparecer com a variável φ. Então, elevando ao quadrado e somando, nós temos que H Ni0 sobre C menos H Ni' sobre C, cosseno de θ ao quadrado, mais H Ni' sobre C ao quadrado, seno ao quadrado de θ, é igual a P quadrado vezes cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, que é 1. Então, aquela equação, a equação de conservação de momento, ela pode ficar reduzida a uma única equação, onde quem que eu não conheço aqui? Bom, eu não conheço. θ eu conheço, né? θ é o ângulo que eu estou observando. É o ângulo no qual eu estou observando a radiação. Então, θ é um ângulo conhecido. Φ já desapareceu, porque obviamente eu não sei para que direção foi o elétron. Estou detectando radiação. Então, eu sei θ, não sei Ni' e não sei P. Então, essa é a primeira equação que me permite ter uma relação entre Ni' e P. Aí eu vou ter que usar agora, manter essa equação como uma das minhas equações e fazer aqui em cima agora a parte de conservação de energia. No item 2, nós podemos fazer a conservação de energia desse mesmo processo. A energia inicial é H Ni0 mais M0C2, que é só a energia de repouso do elétron, e isso tem que ser igual a energia cinética do elétron mais M0C2, isso é toda a energia do elétron, mais a energia do fóton, que é, obviamente, H Ni'. Essa é a equação de conservação de energia cinética para o sistema que está aqui. Então, antes eu tenho a energia do fóton mais a energia de repouso do elétron. Depois eu tenho o elétron, como eu disse que ele tem uma energia cinética K,
e ele tem uma massa de repouso, então a massa de repouso soma também a energia cinética para dar energia, mais a energia do fóton H'. É isso que nós temos como a segunda parte da equação. Agora, nós temos uma relação momento-energia. Então, eu sei que K mais m0c² ao quadrado, que é a energia total, é igual a p²c² mais m02c². Tá, então, eu tenho aqui, embora eu coloquei energia cinética, mas eu tenho uma relação da energia-momento, de tal maneira que essas duas equações vão eliminar a energia cinética, provavelmente, de tal forma que eu possa calcular momento só e frequência da radiação. Então eu tenho esse conjunto de equações para lidar agora, para poder, com esse conjunto de equações, eu poder resolver o problema e calcular quem é o desvio de frequência, porque se eu tiver o desvio de frequência, se eu tiver essa quantidade aqui, ó, né, eu tenho exatamente o quanto correu o comprimento de onda para verificar com o experimento se tudo isso faz sentido. Então perceba, nós estamos tratando a radiação como partícula, o elétron como partícula e aplicando as leis de conservação que se aplicam nesse caso para tentar entender o que está acontecendo. Muito bem. Olha, dessas relações todas nós podemos, obviamente, fazer substituições de todos os lados aqui, né? Eu poderia começar escrevendo quem é esse cara e substituindo na equação de baixo, tá certo? Então eu poderia pegar aqui quem é K mais M0C2, substituir aqui embaixo e resolver a equação para chegar a uma equação que só contém o Ni', que está aqui, o Ni e o P, que está aqui, certo? Então, quando eu fizer isso, eu, na verdade, vou ter um conjunto de equações. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês, combinando essas equações, não preciso fazer em detalhes, né? Mas combinando essas equações, nós vamos obter duas equações cuja solução vai me dar tanto P quanto a variação da frequência. Muito bem. Então, fazendo as devidas substituições, eu chego a uma equação que é a seguinte, a equação que relaciona, né, eliminando o P dessas expressões que eu acabei de colocar, eu chego a uma expressão que é M0C, essa é uma álgebra que não é difícil de ser feita, né? Então eu chego aqui M0C vezes H0 sobre C menos H' sobre C é igual a H0 sobre C vezes H' sobre C vezes 1 menos cosseno de θ. Essa é a equação que eu obtenho, né, eliminando o momento naquela sequência de equações e a energia cinética. Então tem uma equação aqui agora que me permite determinar Ni' como função do todo o resto que eu conheço. Tá certo? Eu vou agora pegar e vou dividir tudo isso, essa equação, por esse termo aqui. Então eu vou dividir toda essa equação por esse termo, né? Ninguém é zero aqui. Mas quando eu fizer isso, então vai acontecer que vai ficar M0C vezes, esse termo aqui desaparece. Quando eu dividir tudo isso por esse termo desaparece e fica 1 sobre, né, H' sobre C menos 1 sobre H' sobre C é igual a 1 menos cosseno de θ. Eu dividi tudo por esse termo. Tá certo? Aí o termo desaparece lá e eu fico com essa equação. Acontece que lambda-ni é C, portanto, no lugar do C eu posso colocar lambda-ni. Esses termos aqui vai ficar lambda' e vai ficar lambda 0. Então, pegando aqui em cima, né, a equação que de fato resta para essa álgebra toda que nós fizemos de conservação de momento e energia é que M0C, já estou colocando o H fora aqui, não é isso?
tá certo? E aí no lugar do C eu vou colocar isso, sobe. Então, vezes lambda menos lambda zero é igual, tá certo? A 1 menos cosseno de θ. Mas lambda menos lambda zero, ou lambda linha, né, só para... é o comprimento espalhado, ele é igual, portanto, né, agora eu obtenho uma expressão para o deslocamento do comprimento de onda. Delta lambda, que é igual a lambda menos lambda zero, é igual a H sobre M0C vezes 1 menos cosseno de θ. Esse é o chamado deslocamento do comprimento de onda, né, da luz espalhada ou deslocamento Compton. E como você pode ver, depende de θ, que nós observamos que delta lambda é praticamente zero para θ igual a zero, e delta lambda é máximo, ele é igual a H, 2, né? 2H sobre M0C, para θ igual a 180 graus. Porque 180 graus, o cosseno é menos 1, aí dá mais 1, fica 2. Então, o deslocamento cresce, né, à medida que esse ângulo evolui de 0 até 2π. E o que foi feito foi, a gente toma essa relação, que é a relação chamada do espalhamento Compton, e aí a gente começa a fazer um gráfico, né? A gente começa a analisar o quanto ela é verdadeira, né? Então, nós observamos que quando eu faço um gráfico do deslocamento Compton, que é aquele que eu observo, o deslocamento do comprimento de onda da radiação, e aqui eu coloco o cosseno de θ, indo de menos 1 até 1, tá certo? Eu observo que o deslocamento, ele na verdade, linear com o cosseno, né? E ele faz uma curva assim. Tá certo? Quando θ é 90 graus, ele está exatamente na metade. E a inclinação dessa curva é exatamente o chamado H sobre M0C, que são constantes. Massa do elétron, velocidade da luz e constante H. E isso pode ser verificado no experimento. Eles pegam os pontos experimentais e verificam que, de fato, essa curva tem o slope adequado. Então, isso, de alguma maneira, comprova que, tratando a radiação como de caráter corpuscular, eu sou capaz de explicar o espalhamento Compton. Essa grandeza que aparece aqui, H sobre M0C, é, na verdade, o que a gente chama de comprimento de onda Compton. Então, o delta lambda, pode ser escrito como lambda Compton, que esse é comprimento, 1 menos cosseno de θ. Certo? Esse comprimento de onda Compton vai aparecer em outras situações, mais adiante, em mecânica quântica, é uma grandeza que contém coisas importantes, porque ele de alguma maneira está conjugando a relatividade com a mecânica quântica, né? A existência da constante H, que advém da quantização, da própria quantização dos pacotes de luz aqui, que são os fótons, e o M0C, que está relacionado, obviamente, toda vez que aparece C, nós temos aí uma relação íntima com a relatividade e, portanto, o espalhamento Compton é algo que vai ser interessante, porque vai conjugar essas grandezas. Para ter uma ideia de valores, não é? Agora precisamos ter uma ideia de valores. Então, em termos de valores do espalhamento Compton, a gente pega e vai lá e, como você observa, o delta é uma coisa muito pequenininha. Porque esse lambda C, que é o comprimento de onda Compton, lambda C, ele tem um valor que é 0,0243 angstroms. Então ele é pequenininho.
Se você estiver lidando com radiação que tem comprimento de onda muito grande, você não consegue enxergar. Por outro lado, quando nós estamos trabalhando com comprimentos de onda da ordem de Ångström, menor do que Ångström, né? Então, isso aqui começa a fazer uma diferença. É por isso que é mais fácil de se enxergar o espalhamento Compton, né? o deslocamento do comprimento de onda no espalhamento, né? No efeito Compton, quando a gente usa radiação raio-x, porque o lambda é pequenininho, de tal maneira que também a largura é pequenininha e uma diferença pequena pode ser sentida, porque eu estou lidando, não é? Eu estou lidando com delta lambda sobre lambda praticamente, sobre lambda C, tá certo? Que é compatível com o comprimento de onda. Então é fácil de ver. É fácil ver a variação de 0,02 angstroms quando eu estou lidando com comprimento de onda da ordem de 0,5 angstrom. Mas quando eu estou lidando com comprimento de onda da ordem de 1000 angstroms ou 10.000 angstroms, que é o caso da radiação visível, né? Que é um micron. Então fica mais difícil de ver, porque uma variação tão pequena num número tão grande é mais difícil de ser visto. Bom, de qualquer maneira, o espalhamento Compton e sua explicação é mais uma das comprovações de que a radiação, que normalmente é um fenômeno ondulatório, como nós concebemos, tem um comportamento corpuscular. Tá certo? Então, aquilo que eu trato como oscilações eletromagnéticas, na verdade eu posso tratar também como um pacote de energia e momento, como se fosse uma partícula. E com isso eu explico tudo. Então é uma comprovação extremamente clara do comportamento corpuscular da radiação. Então nós temos, o que a gente conseguiu fazer até agora, nos experimentos que nós estamos vendo, é realmente comprovar que nós temos radiação, que é uma grandeza estritamente ondulatória, né? É uma onda que tem uma característica de partícula. Então, os experimentos que nós vimos, tanto radiação de corpo negro, quanto o efeito fotoelétrico, quanto agora o efeito Compton, nós vimos que é possível pegar essa grandeza ondulatória e dar um tratamento a ela de partícula, que a gente consegue explicar efeitos que não se conseguiria explicar de outra forma. Então isso, de alguma forma, dá a nós a segurança de que, de fato, a radiação ela não é aquela oscilação eletromagnética pura e simples, mas ela é, né, do ponto de vista de interação com a matéria, também um pacote de energia e que carrega energia, é um pacote que carrega energia em momento. E isso dá a ela uma característica corpuscular. E qualquer quantidade de energia que vai ser transferida da onda para a matéria tem que andar nesses pacotes. Você não pode transferir meio fóton de energia, você tem que transferir um fóton de energia e assim por diante. E isso é uma coisa especial, uma coisa muito importante para a gente começar a olhar agora um caminho de volta, olhar a partícula também como onda, e isso é que de fato dá início à formulação da mecânica quântica através do princípio das relações de Broglie e os princípios que virão a partir daí. Então, o que nós fizemos nos 3 experimentos que a gente viu, né? Radiação de corpo negro, efeito fotoelétrico e agora Compton, espalhamento Compton, foi realmente mostrar que essa via aqui tem uma flecha muito bem determinada nesse sentido. Ou seja, grandezas que são essencialmente ondulatórias, do ponto de vista de todo o nosso conhecimento, podem se comportar e se comportam como partículas que carregam um pacote de energia e momento. Tá certo? Bom, então aqui nós temos desse lado um lambda e uma frequência, não é? Que caracteriza a onda. Daqui nós temos uma energia e um momento que estão relacionados com essas quantidades. A partir da próxima aula, nós vamos começar a tentar ver o caminho de volta. Esse caminho é um caminho obscuro ainda, que é o que nós vamos ver a partir da próxima aula. Tchau.